meus amigos, nós estamos chegando para mais um momento compartilhar, alegria em estar com vocês mais este momento, mais essa noite aí, levando aí para dentro dos lares de vocês e nos espaços de cada um, mais uma oportunidade de refletirmos aí sobre pensamentos, palavra, ideias que nós discutimos aí no departamento de leigos da nossa comunidade, o Encontro dos Homens, nesse mês de maio. Então esse momento, como ele é um momento mais assim restrito para os homens, a gente compartilha ele agora, a parte do estudo, com todos vocês aí da comunidade e os amigos que nos acompanham aí. O tema que foi escolhido então para essa semana, esse mês de maio, para os leigos, foi sobre a sabedoria. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos buscar algumas orientações bíblicas sobre esse assunto então. Iniciamos com o nosso momento de oração. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estares presente sempre na nossa vida, por tornares possível o nosso andar seguro diante da Tua Palavra. Pedimos que nos dê a verdadeira sabedoria para que possamos com ela discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e filtrar nossas escolhas e decisões a fim de acertarmos no caminho que nos mantenha cada vez mais perto de Ti, conectado com a Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então nosso tema aí é sobre sabedoria, tá? O departamento pede para conversar um pouco sobre isso, e a gente vai falando então, partindo do homem mais sábio que a Bíblia menciona, que é Salomão. E aí a gente vai já começar com ele as pequenos aprendizados, né? Olhando para esse grande homem, esse grande ícone da sabedoria, nós vamos ver nessa história desse sábio que ele pelo menos poderia ter escolhido entre três coisas, né? Que Deus deu oportunidade para ele de escolher o que ele quisesse para que pudesse governar bem o povo de Israel. E ele poderia ter escolhido poder, né? De repente, como a força, né? Para poder dominar seus inimigos. Ele poderia ter escolhido a beleza, que era algo muito apreciado entre todos os povos, principalmente os reis. Eles eram muito belos e muito vaidosos, então de repente a sabedoria poderia ser também, aliás, a beleza poderia ser um atributo importante, e outra coisa era a sabedoria, e ele escolheu a sabedoria. Interessante a gente perceber que Salomão, na verdade, ele já era sábio, né? Quando ele escolhe a sabedoria, ele já demonstra que ele já tinha a sabedoria, mas ele pede a Deus como, né, para não se afastar desse caminho. E é através dessa sabedoria que Salomão vai alcançar tudo o que ele precisa depois. O poder e também a beleza do seu império, a beleza do seu reinado, tudo vem como fruto da sabedoria que ele recebe de Deus. É a chave, então, da palavra que Deus permite a Salomão experimentar, né? A sabedoria. O texto encontra-se em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 a versículo 15. A gente vai deixar esse texto aí para vocês. Ele diz assim, ó: Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. Por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez Salomão foi para Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era homem bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso, e disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa,
ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você nem terá depois. Mas lhe darei o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém. Ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Então, sabedoria. Como será que você define essa palavra? O que você julga ser a sabedoria? Qual a atitude que você avalia para definir que esta é uma atitude sábia? Por aí começam as perguntas. Por aí precisamos começar as investigações. Então, para termos assim, pelo menos uma maneira comum de a gente poder conversar sobre esse assunto, é importante a gente buscar o que a própria Bíblia fala sobre sabedoria. Então, vamos ver ali, Provérbios capítulo 2, versículo 6, o próprio Salomão agora já está escrevendo aí, ó. Ele diz, é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Bom, ponto importante, né? Vem de Deus, a sabedoria não é nossa. Não somos nós que construímos a verdadeira sabedoria, mas ela vem de Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então, aqui estamos aí diante de uma outra possibilidade de entender a sabedoria como um jeito de viver, né? Que não seja um jeito banal de viver. Né? Vivemos dias maus, mas podemos ter atitudes boas. Então, a sabedoria seria a prática das boas atitudes. Tiago já vai dizer assim, ó. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Então, de novo, a ideia de que a sabedoria precisa ser buscada, precisa ser pedida, está em Deus. O mesmo Tiago diz, a sabedoria que vem de Deus, do céu, é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Olha quanta definição de sabedoria aí que Tiago acumula nesse versículo 17, né? Bem importante essas falas de Tiago. Voltando para Salomão, lá em Provérbios, a gente vai ver que ele diz, é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. Então a sabedoria é um tipo de riqueza, né, que a gente tem, bem melhor do que o ouro e a prata. Em Eclesiastes, de novo com Salomão, ele diz, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Olha só, que profundidade nessas palavras aí de Salomão, né? Então vamos construir um tempo, não vamos ficar sonhando com o tempo antigo porque é bom, mas vamos construir um tempo no presente sendo bom também, né? Lá vai Paulo agora em 1 Coríntios dizer assim, ó, que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Então, não se julgue sábio à base daquilo que você apenas sozinho consegue, né? O teu próprio conhecimento e as suas informações, mas busque essa sabedoria que vem de Deus. Voltamos para Tiago, ele diz, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas ações praticadas com humildade e sabedoria. Olha aí a associação, né, da sabedoria com humildade, comportamento, boas ações. Essas são provas de sabedoria e inteligência. Então essas são as definições. A gente conclui agora com o Salomão. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. E Daniel diz, ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Então, essas definições são definições bíblicas, né? O que a Bíblia
aponta, fala e deixa registrado sobre a sabedoria. Várias pistas aí para a gente construir um caminho da sabedoria, para a gente se identificar com esse caminho. Vamos seguindo então, vamos ver que a sabedoria tem um caminho para ela amadurecer, né? Para ela chegar ao ponto de maturação ideal. Nós temos, assim, por natureza, a inteligência, que é a capacidade cognitiva de entender as coisas, compreender as coisas, interpretar as coisas. Essa é uma habilidade humana. Deus nos deu essa habilidade, nós nascemos com essa habilidade. É só o ser humano que a tem. Aí o que a gente tem também, agora à nossa volta, são as informações. Hoje nós vivemos no mundo das informações, acesso rápido e fácil, num clicar, num botãozinho, num aparelhinho que cabe na palma da mão, você se conecta com as informações do mundo inteiro em segundos. Então está muito fácil de acumular informações, né? Quando a gente acumula bastante informações e a gente faz com que as informações dialoguem entre si, que elas conversem entre si, né? Não apenas eu sei, mas eu penso sobre elas, eu reflito sobre elas, aí você está construindo o teu conhecimento, que é o fruto do diálogo das informações que você recebeu. Quando você precisa tomar uma decisão, você vai se informar sobre aquilo que você está decidindo, para que você tenha conhecimento do assunto e possa decidir com sabedoria. Então o conhecimento ele vai ser construído. Vários conhecimentos, ou várias áreas de conhecimento, e o diálogo agora entre essas áreas de conhecimento, é que vão gerar a sabedoria. Normalmente isso vem com a idade também. A gente aprende a manejar isso com o tempo. Quando a gente é muito jovem, às vezes a gente fica só no nível das informações e do conhecimento. Mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que dá para fazer com que o conhecimento dialogue entre si, né? Os conhecimentos, eles dialoguem entre si. E aí nós vamos chegando a níveis de sabedoria, que é o fruto do diálogo do conhecimento, que é filho da informação que é captada pela inteligência humana. Então esse é o caminho para construir a sabedoria ou para chegar à sabedoria. Refletimos um pouco então agora sobre esse caminho de sabedoria. Vamos abrindo então agora uma outra aba aqui. Vamos ver que a sabedoria ajuda a atribuir o valor correto de todas as coisas. O que cada coisa realmente significa? Qual a importância das coisas que a gente tem, que a gente conhece, que a gente se informa? Então o Salomão diz lá, a sabedoria afirma que tem 3 ricas recompensas para dividir com quem a procura. Riqueza, honra e bens duráveis. São frutos da sabedoria. A gente alcança essas coisas pelo caminho da sabedoria. Então, a gente, no exercício da sabedoria, a gente aprende a descobrir os caminhos, a interpretar as informações e os sinais que existem dentro do caminho para saber o que é correto, o que é bom, o que é justo, o que não é justo. Isso é fruto, né, do movimento que a gente faz com as informações que a gente tem. Aqui uma definição de sabedoria, eu achei interessante para compartilhar com vocês, diz assim, ó, a definição de sabedoria encontrada em grande parte dos dicionários se refere à condição de ter conhecimento, ser erudito. No entanto, esse termo pode ter significados distintos sob vieses diferentes, como o filosófico, o psicológico e o teológico. Sabedoria pode ainda ser definida como a qualidade de quem tem prudência, sensatez e moderação. Olha que interessante, né, essa definição. Juntando aí todos os elementos, né, tanto do campo da filosofia, psicologia, teologia e as outras áreas, né, e permitindo que elas dialoguem entre si, a gente vai chegar a níveis de prudência, sensatez e moderação. Esse é o sábio. Daí nasce o sábio. Esse é identificado como o sábio, né? Essa sabedoria é a sabedoria que encanta, que é importante também nas relações humanas. Sobre essa pergunta, quem é verdadeiramente sábio? Alguém respondeu assim, ó, o indivíduo sábio é aquele que sabe coisas que podem ajudá-lo a agir corretamente para alcançar seus objetivos. Os sábios também apresentam maior equilíbrio emocional para tomar decisões que irão impactar suas vidas. A sabedoria se relaciona também com o autoconhecimento, a compaixão, a benevolência e o comportamento ético. Então veja um conjunto de coisas aí para construir um sábio, né? Começando por esse comportamento ético aí, já temos um grande avanço, né? Alguém caracterizado por um comportamento ético. Compaixão, autoconhecimento e benevolência vão somando qualidades e vão trazendo atributos aí para este sábio, né? Interessante essa ideia, né, de equilíbrio emocional para tomar decisões, né, de poder ponderar, avaliar, pesar, medir,
né, o que está diante de si para acertar o alvo, então, nas suas ações, nas suas escolhas e decisões. Sobre sabedoria e sucesso, alguém escreveu também assim, ó: a sabedoria é uma grande aliada para alcançar sucesso profissional e felicidade pessoal. Ter conhecimento é imprescindível para saber como agir e quais decisões tomar. Porém, sem um parâmetro ético e de equilíbrio, o conhecimento não produz frutos. Então, olha só, parâmetro ético, isso é muito importante, né? Essa é uma das bases aí da construção da sabedoria. Parâmetro ético nós adquirimos pelo conhecimento dos 10 mandamentos, por exemplo, que é uma lei ética, né? É o conjunto ético de todas as leis de Deus. E esses parâmetros, né, do que pode e o que não pode, que está certo e que está errado, que é bom e que é ruim, eles precisam estar construídos dentro de nós para nos dar equilíbrio, né? E aí sim você vai encontrar o caminho da sabedoria, e nesse caminho da sabedoria você vai encontrar assim sucesso e felicidade, né? Porque vai ser resultado de um somatório de qualidades que são indispensáveis para construir uma relação sadia também. Vamos avançando agora sobre alguns tópicos aí de como empregar a sabedoria em seu crescimento pessoal. Tá? Como é que você pode evoluir usando a sabedoria que Deus te dá e construindo a sabedoria. Para que isso pode servir? Tá? Então, primeiro, foque no que realmente importa. Essa é a direção, né? O que você quer, o que realmente é importante daquilo que você quer. Uma forma de agir com mais sabedoria em sua vida é aprender a focar no que realmente importa. Além disso, agir com sabedoria significa distinguir o urgente do importante. Nem tudo aquilo que é tão urgente é tão importante. O que vai reger a tua escolha? O que é importante ou o que é urgente? Né? A gente às vezes tem certas urgências que acabam nos atropelando e fazendo com que a gente perca a noção daquilo que realmente é importante. Tem coisas que não são importantes, elas são urgentes e elas passam, elas não são necessárias, e tem coisas que são muito importantes, elas nem sempre são urgentes. E quem nos ajuda a fazer isso é esse foco que a gente mantém para discernir entre aquilo que a gente tem que fazer, o que é bom, o que é ruim, se é a hora já, se é a hora depois, quando, como, de que forma agir para que a gente não perca, né, as oportunidades de fazer a boa escolha. Então, foco para que a gente não perca o rumo. Outra coisa importante para empregar a sabedoria para o conhecimento é praticar o autocuidado. Um dos principais benefícios da sabedoria para a vida é aumentar o entendimento da necessidade do autocuidado. O quanto você conhece de você mesmo, o quanto você cuida de você mesmo, o quanto você pensa em proteger-se a si mesmo diante das coisas que acontecem à sua vida, né? O quanto que você tem de preocupação com o teu bem-estar, seja ele físico, seja ele saúde, seja ele espiritual, quanto que você seleciona as coisas que são realmente boas, importantes e úteis para o teu bem-estar. Esse é autocuidado, né? Não se trata apenas de ter saúde física, mas de ter uma saúde moral, de ter uma saúde ética, né? Como que isso vai pesar ou impactar naquilo que eu estou fazendo, essa escolha que eu estou fazendo agora, como que isso vai se projetar na minha vida depois. Então, olha lá, toma cuidado para que use a sabedoria, né? Para que você possa encontrar um caminho seguro. Outra coisa importante é ter a disponibilidade de aprender com os erros. O erro é humano e é inevitável, né? Diz ali que a sabedoria é construída a partir de experiências que vivemos e dos conhecimentos que absorvemos das outras pessoas. Uma pessoa sábia entende que irá errar e que isto não é necessariamente algo ruim. O erro, ele é algo natural. Não precisamos entender o erro como uma maldição, como uma coisa abominável, como uma coisa hedionda, como uma coisa absurda. É uma coisa natural. Não é o erro, né? Normalmente não se constitui de uma coisa que seja para o bem das outras pessoas, mas é uma coisa normal. Então não precisa lidar com tanto espanto quando você erra. Você precisa lidar com seriedade diante dos seus erros, com responsabilidade, reconhecer, pedir perdão, voltar atrás, começar de novo, sem desespero, né? De achar que terminou tudo, não tem mais nada para fazer, acabaram-se minhas chances porque eu cometi um erro, cometi um pecado e eu não podia ter feito e agora não tenho mais perdão, nada disso, né? Busca lá sempre o caminho do arrependimento, busca o caminho da nova oportunidade, dê para você mesmo essa oportunidade e aprenda com seus erros. Esse é o caminho melhor da sabedoria.
Ainda no emprego das sabedorias, é importante a gente estabelecer metas, né? Para trilhar um caminho pautado pela sabedoria, é essencial estabelecer metas alinhadas com a realidade. Então, aonde que você quer chegar com isso que você está fazendo? Tem alguma direção? Não seria bom viver apenas por viver, tocar um dia atrás do outro e esperar o tempo passar, a noite chegar para dormir, o dia chegar para acordar. É importante que a gente tenha metas, né? O que eu quero para mim nesse tempo? O que eu quero para mim nesse mês, nesse ano, nesse período, nesse prazo, em primavera, nesse inverno, nesse verão? Ter metas, ter objetivos, né? Estabeleça metas, põe objetivo na vida e busque. Isso é uma forma de empregar o seu conhecimento e alcançar níveis mais elevados de sabedoria. Bem importante a autoavaliação, né? O autoconhecimento é bem importante nesse sentido, olhar para si mesmo, para aprender aquilo que precisamos através de uma autoavaliação. Importante poder olhar para essa questão de olhar para nós mesmos e buscarmos sempre a melhor performance que a gente pode ter. Para isso Deus nos deu a inteligência, para isso Deus nos dota de sabedoria. Então agora a gente vai juntar nesse ponto aqui todas essas informações com aquelas primeiras informações que tinha lá nos textos bíblicos. Junta agora essas informações com aquelas e você constrói um caminho de sabedoria. Olha só o que esse cara falou, Zygmunt Bauman, um grande filósofo, sociólogo daí do nosso tempo, já é falecido, mas marcou a história da humanidade recente, né? É um fenômeno aí do pensamento humano, do cuidado humano e da preocupação com as humanidades das pessoas. Ele diz: estamos inundados de conhecimentos e informações, porém famintos de sabedoria. A gente está sabendo muito mais do que precisa e usando pouco daquilo que sabe. Essa mais ou menos é uma linha, né? Às vezes a gente consome as informações e a gente não degusta as informações, a gente não trabalha com elas, a gente não aprende às vezes com elas, né? Só sabe, só ouve, só repete, só replica, só compartilha e nem pensa muito naquilo que está fazendo. Essa sede da sabedoria que o Bauman fala, né? Muita informação, muito conhecimento e pouca sabedoria estão marcando nossos tempos. Então, gente, busquemos a sabedoria. Nós temos um caminho certo para buscar a sabedoria, nós temos o endereço, nós sabemos onde Deus está, nós podemos conversar com Ele, nós podemos chamá-lo, nós podemos buscá-lo e certamente nós seremos atendidos por Ele. Ficamos por aqui, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, uma boa noite, um bom tempo para vocês, a alegria estar com vocês mais uma vez. Na semana que vem a gente volta para o livro de Efésios. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.